Olá, sou a professora e psicóloga Susana Contieri e hoje quero falar com vocês sobre a ansiedade e a nossa saúde emocional em tempos de pandemia. Primeiro, vamos entender o que é a ansiedade. A ansiedade ela é um sentimento vago, ela se manifesta ou aparece de uma forma desagradável, que gera medo, apreensão, tensão, desconforto. Pensa se você já viveu alguma situação semelhante. Geralmente ela aparece quando nós temos que enfrentar algo novo, algo que é desconhecido, algo estranho. Por isso essa sensação de medo e desconforto. Pense em alguma situação que você já tenha vivido, que possa ser semelhante a essa ansiedade. Por exemplo, ir para uma entrevista de emprego. Ela gera ansiedade. Por quê? Eu sei a meu respeito sobre o currículo, o que eu tenho para falar sobre a minha experiência profissional. E por mais que eu tenha conhecido, me preparado para a entrevista, ela me gera ansiedade, porque eu não sei quem é a pessoa, não conheço o ambiente, quais serão as fases desse processo de seleção. Enfim, sempre é algo novo a ser enfrentado. Por isso, pode gerar para algumas pessoas essa situação aí de desconforto, de apreensão. As pessoas vivem de maneiras diferentes, né, ou expressam de maneiras diferentes essa ansiedade, esse medo. E isso que eu estou falando é uma ansiedade natural, faz parte do desenvolvimento emocional. Então, todos nós, em algum momento, vivemos esse período, essa situação, essa sensação, né, de esse sentimento de apreensão, essa ideia da ansiedade, por razões diferentes. Às vezes uma criança, quando tem um passeio da escola e fica tão com uma euforia, com uma apreensão e querendo que chegue logo esse dia, não dorme direito. Então, cada pessoa tem uma forma diferente de expressar esta ansiedade, tá? E essa maneira ou essa manifestação, ela faz parte da nossa saúde emocional. Então, conhecer esses sentimentos, conhecer como eu me sinto diante de situações novas, quando ou quais situações me podem gerar medo e desconforto, permite com que eu saiba melhor como lidar e controlar as minhas próprias emoções. Como ciência, nós somos um ser biopsicossocial. Então, nós somos um ser biológico, físico, com sensações e situações, né? Uma condição física que nos torna humanas. Somos um ser psicológico, com sentimentos, memória, emoção, inteligência, né? E aí a ansiedade fazendo parte dessa condição psicológica. Um ser social, porque dependemos das relações e interações sociais para a formação das nossas crenças, valores, a própria formação da cultura. E somos também, quando estamos falando em saúde e estado emocional por completo, né, ou a saúde integral do ser humano, que é biológico, psicológico, social, ele também é espiritual. Também manifestamos a nossa forma, né, de ver, de encarar as relações, o mundo, as questões da fé, né, a crença. Então, cada um tem uma maneira de sentir, de pensar, de experimentar as suas emoções, e esse conjunto todo forma a nossa saúde como pessoas, a nossa saúde integral. Dentro da nossa saúde estão as nossas emoções. E quero fazer o convite para refletirmos como anda a sua saúde emocional em tempos de pandemia. Essa é uma questão que precisa ser pensada, né? Porque
nós temos visto publicações, notícias de que há um aumento da ansiedade, de depressão, de estresse na população, no mundo em geral, por conta da pandemia, por conta desse momento em que nós vivemos. Peguei então os dados de uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e eles pegaram o Instituto de Psicologia, realizou no período de março e abril uma pesquisa em que procurou identificar num grupo da população sobre esses sentimentos, sobre essa ansiedade. E se identificou que os casos de depressão tiveram um aumento que antes eram identificados como 4,2% dos casos identificados na população, houve um aumento para 8%, e de ansiedade, de 8,7% dos casos, houve um aumento para 14,9% de pessoas com sentimentos de ansiedade, com características, né, de depressão e ansiedade na população. Por que tudo isso está acontecendo? Porque nós estamos enfrentando uma situação que gera ou que faz com que a gente tenha que experimentar com maior intensidade, ou um número maior de pessoas começou a vivenciar ou experimentar esses medos, essa apreensão diante do desconhecido, porque o vírus, o coronavírus, ainda é um vírus desconhecido. Existem inúmeras pesquisas, a cada dia nós sabemos mais e se identifica melhores condições de tratamento, de cuidados, mas o futuro ainda tem incertezas. Por quanto tempo ficaremos em quarentena? Algumas cidades, e eu vou falar então do Brasil em geral, nós temos vivido, né, cidades e estados com posturas diferentes. Uns podem retomar a economia, outros ainda não. Outros começaram, tiveram que fechar novamente o comércio, alguns postos de trabalho, a própria condição dos profissionais de saúde, da população em geral, o medo, a insegurança, as incertezas diante de tudo que estamos enfrentando. Então, isso nos torna mais frágeis e sensíveis ao que está acontecendo ao nosso redor, né, com a nossa própria vida, a nossa mudança de trabalho, a nossa mudança dos hábitos familiares. As pessoas têm maneiras diferentes de vivenciar tudo isso. Nós somos um país muito heterogêneo, muito grande, com muitas características. Existem pessoas que conseguem ficar em casa, com a família, com o sustento, outras pessoas não, né? Não têm o que comer, estão passando por necessidades. Então a gente tem uma diversidade muito grande, né? Muitas realidades. E cada um vai vivenciar essa ansiedade, essa depressão, o estresse, esse contexto da saúde emocional de uma forma diferente. Muitos não puderam parar de trabalhar, mesmo não sendo profissionais da saúde, estão nas atividades essenciais. Outros não pararam de trabalhar porque o chefe não permitiu e ficou nesse medo de perder o emprego. Então, outros são autônomos e precisam continuar trabalhando de alguma forma. Então, todas as mudanças que cada um de nós precisou enfrentar foram muito intensas, significativas, então mudou totalmente a nossa rotina pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida social, né, a nossa forma de ver também tudo, entender e interpretar tudo o que está acontecendo. É por isso que nós precisamos olhar para a nossa saúde emocional. Como você tem cuidado da sua saúde emocional neste período de pandemia? Como você consegue ou pode auxiliar
a sua família, seus familiares, os seus colegas de trabalho. É preciso buscar ajuda quando esta ansiedade toma conta das minhas emoções. Quando eu tenho alguma crise de choro, começo a sentir mais tristeza. As pessoas estão enfrentando situações que naturalmente nos colocam nessa condição. Então, não se sinta culpado por se sentir muitas vezes desanimado frente a tudo que está acontecendo. Assim como tem aqueles que têm um espírito, um ânimo, né, muito diferente de encarar, de enfrentar, né, de estar sempre positivo, indicando esperança, de que as coisas vão passar, de que esse tempo está acabando, vai melhorar. Então, nós precisamos respeitar as diferenças, as formas diferentes com que as pessoas estão vivenciando as suas emoções em tempos de pandemia. Espero ter esclarecido, espero ter orientado e ajudado vocês. E deem sugestões, que outros temas vamos continuar conversando, o que mais precisamos saber para este período, para cuidarmos da nossa saúde emocional, para que você tenha momentos de conectar-se a você mesmo. Até a próxima!